Olá pessoal da Segurança do Trabalho, esse é mais um Diálogo Direto de Instrutores. Eu sou o professor Venâncio e hoje nós queremos conversar com você. Conversar com você que está se preparando para a sua primeira aula. Nós queremos falar hoje sobre o medo da primeira aula. Já faz algum tempo que eu dei a minha primeira aula, mas você acredita que até hoje eu ainda sinto aquela sensação de orelha queimando, de boca seca, de barriga retorcendo? Eu sinto isso até hoje. Né? Cada vez que eu vou desenvolver um tema novo, eu tenho uma aula nova, vou trabalhar para um público novo, eu ainda sinto essa sensação. Se você me perguntar, Venâncio, mas como é que eu faço para evitar isso? Como é que você fez para evitar isso? E se eu te disser que eu não evitei? Se eu te disser que eu não corrigi isso em mim? Eu apenas aceitei como se fosse uma coisa natural. E a cada vez que aquela sensação aparecia em mim, ou até mesmo que aparece, eu entendo, é uma reação natural do corpo, reação natural, psicológica da gente. É como se a gente estivesse frente a alguma coisa que você não tivesse saída. Imagina que você estivesse frente a um leão que vem contra você e você não tem uma outra saída senão encarar esse bendito desse leão. Não tem como. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer é encarar isso como se fosse uma reação natural do corpo. Né? Não é nada assim fora do normal. E, mais que entender que é uma reação natural do corpo, entenda que é apenas a primeira aula. Apenas a primeira aula. Tá? Quando vir esse sentimento, essa reação, aceite como algo natural. Né? Tente conversar, né? Se de repente isso for apertando muito e atrapalhar muito, não é, a sua aula, interferir muito no seu raciocínio, então tente conversar com as pessoas de assuntos amenos, coisas que não tem nada a ver com a aula, assuntos corriqueiros, né? Desde que sejam éticos, não há problema nenhum em conversar, né, com os alunos. Então converse sobre temas que possa te relaxar, possa fazer você retornar ao ponto em que você parou e continuar com tranquilidade, não é? Eu vou te contar uma coisa. Certa vez, isso já faz algum tempo já, em uma das minhas primeiras aulas, eu tinha que lecionar para operadores de empilhadeira. Naquele tempo, as apostilas eram enormes. Né? A apostila do aluno era espessa, bem grossa, e tinha uma apostila do aluno e uma apostila do instrutor. Se a apostila do aluno era grossa, imagina a apostila do instrutor, era muito espessa. Então, uma semana antes eu estudei aqueles temas todos, eu li, reli, fiz, refiz, pensei, repensei, enfim, imaginei. Bom, e aí quando eu achei que estava mais ou menos preparado, eu falei, não tem jeito, o caminho é ir para a aula, a única forma que eu tenho é de ir para a aula. Ainda não me sentia assim totalmente confiante, mas eu acreditava que durante o dia, durante o contato ali com os alunos, as informações iriam brotando da minha mente, elas viriam na minha mente e eu daria conta daquele recado. Na verdade, isso aconteceu. No início da aula até que foi bem, foi brotando e realmente foi indo muito bem, As ideias realmente brotavam de minha mente, mas era um curso. Olha só que detalhe interessante. Naquela época, os cursos de formação eram muito grandes, formações em segurança do trabalho, eram muito grandes, eram cursos de 30, 40 horas mesmo de formação de segurança na operação de máquinas, eram cursos muito extensos. E aquele era um curso de 32 horas e eu tinha 16 horas teoria, 16 horas prática.
Bom, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, as informações pareciam que iam se acabando, e eu fui entrando em pânico, eu fui ficando nervoso, não é? Enfim, eu não tinha mais o que fazer, porque o tempo não passava, o tempo não passava. Eu comecei a dar intervalo. Pessoal, vamos para o intervalo? Vamos mais um intervalo e mais um intervalo. Quase que eu deixei aquele pessoal com, sei lá, né? Enfim, elétrico de tanto tomar café. Mas eu tentava fazer com que aquele tempo passasse. Né? E aquele nervosismo foi tomando as minhas orelhas novamente, foram esquentando, a minha barriga foi retorcendo, a boca ficou extremamente seca, que eu já não conseguia falar direito, enfim, eu já não sabia mais o que fazer. Isso aconteceu. Eu era bem jovem, lá no começo da minha carreira. Bom, daí, né, os alunos foram percebendo ao longo, né, daquela situação toda, os alunos foram percebendo, até que alguém, né, sugeriu, por que a gente não para por hoje, a gente volta amanhã e tal. E ainda faltava muito tempo, né? Eles me deram aquele intervalo e eu falei, quer saber, eu vou aceitar esse intervalo para mim, mas de imediato eu admiti, eu aceitei que eu estava com um problema. Naquele momento eu admiti realmente que eu estava com dificuldade para seguir com aquela aula. Eu não estava muito bem e que eu precisava realmente daquele tempo. Tá, e qual era o medo, Venâncio, que você tinha? O meu medo era que os alunos não me entendessem e que me expulsassem dali, que eu não fosse mais aceito em lugar nenhum. Enfim, esse era o meu medo, né, de repente não poder mais voltar à sala de aula, da pessoa que me contratou para dar o treinamento não me contratar mais. Enfim, aquele mundo, né, aquela quantidade gigante de bichos, né, que brotam da cabeça da gente, da imaginação. E esse era o medo que eu tinha. Mas os alunos me entenderam. Eles me entenderam e me aceitaram. Aquilo me surpreendeu, tá? Eu tomei uma água, eu fiz alguns relaxamentos, eu fiquei por ali naquele intervalinho que eles tinham me dado e eu realmente voltei para aquela aula e naquele momento eu entendi que os alunos realmente perdoam os nossos erros. Eles veem que a gente é um ser humano e que também tem dificuldades, né? Que é um ser humano comum. Tá? E até defende, não, ok, vamos continuar e tal. Eles aceitam e até defendem. Bom, e aí eu falei, bom, já que eu retornei, agora eu estou mais calmo, está melhor. Aí eu lembrei que eu sabia trabalhar com GVGO, que são aquelas dinâmicas de grupos de verbalização e grupos de observação. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar então todos esses temas que nós já trabalhamos durante o dia de hoje e mais os que estão faltando, não é em leitura direta, em aula dinâmica. Vamos trabalhar então em dinâmica de grupo, em grupos de GV e GO. Tá? E aí eu coloquei aqueles alunos ali, né, em grupo e iniciei as verbalizações, as observações, e aquela dinâmica foi se tornando uma brincadeira, né? E os alunos começaram a gostar, né, e brincar com aquele tema. Né? E de modo que nós tínhamos ali, né, os estudos durante o dia, ou seja, aqueles estudos que foram estudados durante o dia, e todos os temas que ainda faltavam foram se transformando numa brincadeira. E aquilo foi fantástico porque descontraiu a todos. Né? E a aula ficou leve, a aula ficou interessante, de modo que quando efetivamente terminou o tempo, nós não queríamos mais parar, nós queríamos era continuar ali brincando de GV e GO. Olha que interessante. Então é isso, meu amigo, então é isso, minha amiga. Tá? Acredite que o seu aluno te perdoa. Quando você perde o tom, quando você perde o ritmo, quando você perde, né,
esquece a fala, quando você esquece a fala, não é? Quando você esquece, às vezes, até o tema. Você está falando de um tema, você esquece do tema, você pula lá na frente, né? Deixa aquelas lacunas gigantes, não é isso? Os seus alunos te compreendem, tá? E só que tem um detalhe, para que isso efetivamente aconteça, o que é que nós temos que fazer? Ser a gente mesmo. E admitir que a gente é um ser humano e que a gente não é o dono da verdade. É isso? Que a gente não é o dono de todo o saber. Que nós estamos ali para construir um conhecimento junto com aquele público. Aquele público é um público de adultos que vem para a classe, vem para a nossa frente com uma quantidade gigante de informações, de saberes, né, de imagens, conforme nós já falamos nos outros vídeos. Então o que nós temos que fazer é construir aquele saber juntamente com aqueles alunos. Acredite que, não é? Os alunos, eles são conhecedores daquele tema e que eles podem complementar. Então trabalhe o questionamento, trabalhe a interação, ou seja, coloque o seu aluno dentro da sua aula. Não é? Coloque o seu aluno dentro da sua aula. Na verdade, nós só precisamos construir esse aprendizado. Né? Só precisamos construir esse aprendizado. Agora eu quero perguntar para você. Você que já deu a sua aula, você que está aí nos assistindo, mas que já deu a sua aula. Fala pra gente como que foi a sua aula. Coloca aí nos comentários aí embaixo, porque pra gente é bastante importante. Né? Vai nos ajudar e muito, vai ajudar a muitos outros colegas o seu comentário. Coloca aí como é que foi a sua primeira aula. Tá? De modo geral, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído, né, para que a sua aula realmente aconteça de uma forma mais leve. Espero ter contribuído para que você realmente se prepare, mas que vá para a sua aula como um ser humano comum, né, como você mesmo. Tá? Aqui embaixo tem um link aí. Procura se inscrever nesse link para receber mais conteúdos, onde a gente possa, né, trocar mais essas informações. Se você gostou do diálogo, então se inscreva também no nosso canal. E se gostou desse bate-papo, então aperta lá o sininho para receber mais, né, outros vídeos quando a gente postar. E dá um like lá pra gente saber se você realmente gostou desse bate-papo. Tá, e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.